no livro do profeta Oséias, capítulo número 6. Vamos ler até o versículo 3. Oséias, capítulo 6, até o verso 3. A palavra de Deus diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deixou, para edificação, para conhecimento, para mudança e transformação da nossa vida. A tua palavra nos ensina tudo aquilo que precisamos saber para vivermos de acordo com a tua vontade. E essa manhã estamos em tua casa, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para receber a tua palavra. Fala conosco, Pai. Não queremos ouvir palavras de homens, filosofias do mundo, nem histórias, mas a palavra que sai da tua boca, poderosa, para transformar-nos, Senhor. E eu quero ser um instrumento em tuas mãos, e para isso peço a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra com verdade, com poder, para que barreiras sejam quebradas e nós possamos dar ouvidos à tua voz. Assim faço essa oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto conhecido do profeta Oséias, em que ele, se dirigindo ao povo de Deus, ele primeiro diz: Vinde, tornemos para o Senhor, convidando as pessoas a se voltarem para Deus, a se tornarem para Deus, não é? E diz que Deus vai revigorar, que Deus vai levantar, mas no 3º versículo, ele diz a frase mais conhecida: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso nos chama a atenção, queridos. Conhecer, mas prosseguir conhecendo ao Senhor. Então veja, pelo que ele diz, o conhecimento de Deus não é algo que se limita a um instante da vida, a um momento da nossa existência. Conheci Jesus. Muita gente diz isso, né? Não está errada a frase. É algo que nós passamos, algo que nós vivenciamos. Mas pelo que a Bíblia diz, não se limita, não pode se limitar a esse momento, o momento da sua conversão. Foi nesse momento que eu conheci Jesus de verdade. A Bíblia mostra para nós analogias em que aquele que se converte, ele tem como que os seus olhos abertos. Estava nas trevas, veio para a luz, passou a enxergar melhor, passou a ver as coisas perfeitamente, por causa do conhecimento de Cristo. Paulo chega a dizer que é sublime esse conhecimento em uma de suas epístolas. Então, é um momento realmente que nós conhecemos Jesus. Se você perguntar na rua se as pessoas conhecem Jesus ou conhecem Deus, muitas delas vão dizer que conhecem, não é? Vão dizer assim: eu conheço Jesus, conheço Deus, eu tenho até uma amizade com Ele, eu gosto de Jesus, eu acho Jesus bonito, eu levo Ele aqui na minha carteira, até um retratinho. Não tem isso, irmãos. Muitas pessoas vão dizer que conhecem Jesus. Isso talvez seja até bom, como nós conhecemos Jesus. Mas o que diz a Bíblia é que esse conhecimento não pode se limitar a esse momento, a uma só experiência, a um só momento na nossa vida. Ele deve prosseguir. Então, a ideia que Oséias traz aqui é que o conhecimento de Deus, ele deve ser traduzido numa vida com Deus. Eu o conheci e agora eu persigo esse conhecimento a cada dia. Eu prossigo nesse conhecimento todos os dias da minha vida. E isso só é possível se eu realmente viver na presença de Deus. Conhecer Jesus e não viver em sua presença não muda nada na vida de ninguém. A gente costuma dizer: eu tive um encontro com Jesus e isso mudou a minha vida. Isso foi o início para a mudança da sua vida. A sua vida realmente muda se você permanece nesse conhecimento. Se você prossegue nesse conhecimento. É tudo que você precisa, conhecê-lo, mas prosseguir nesse conhecimento.
Como é que eu posso provar isso a você biblicamente? A Bíblia tem alguns exemplos aqui de pessoas que conheceram Jesus, mas nem por isso foram transformadas por ele. Ela teve um conhecimento, ela ouviu suas palavras, mas ela não permaneceu nesse conhecimento. Então, vamos ver aqui alguns textos que provam isso. Em João, Evangelho, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 e versículo 21. Veja essa narrativa bíblica. João, capítulo 12, versículo 20 e 21. Versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Aqui alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. O que esses gregos queriam? Ter um encontro com Jesus, vê-lo, né? Queriam conhecê-lo, ouviam falar de Jesus, mas ainda não o tinham conhecido. Queriam vê-lo pessoalmente, estar na sua presença. E foi esse o pedido que fizeram. Agora veja o versículo 37. Continua o texto, você pode ler depois tudo em casa, aí, a história como se segue, mas no verso 37, olha o que acontece. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Ou seja, o viram, o conheceram, muito prazer, Jesus, eu sou o grego, pronto, maravilha. Mas viram ele fazer algumas coisas, mas não creram nele. O conheceram, mas não prosseguiram em conhecê-lo. É o que mostra a Bíblia. Ainda em Lucas, agora no capítulo 23, Lucas 23, do verso 8 ao verso 9. Mais um exemplo de alguém que conheceu Jesus. Lucas capítulo 23, 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Versículo 11 agora. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Quando Jesus chegou à presença de Herodes, a Bíblia diz que Herodes ficou feliz. Poxa, eu já ouvi falar muito desse cara. Eu queria muito vê-lo, queria muito conhecê-lo, agora me mandaram ele aqui. E Herodes começa a interrogá-lo, perguntar um monte de coisa para ele, e depois queria que ele fizesse uma mágica para ele ver. Porque no pensamento de Herodes, a fama de Jesus era de um homem que fazia milagres, e ele tratava milagres como se fossem mágicas, que pudessem trazer algum entretenimento, alguma diversão. Não tinha televisão, não tinha internet naquela época. A diversão era ver mágica, né? Era ver algum milagre. E aí ele quer ver Jesus fazer algum sinal. Só que a Bíblia diz que Jesus fica calado, não fala nada. Herodes, irritado, bota nele uma fantasia e manda ele de volta para Pilatos. Ele queria muito conhecer Jesus, ele conheceu Jesus, ele esteve tete a tete com Jesus, mas ele não prosseguiu em conhecer Jesus. Isso não mudou a sua vida de maneira nenhuma. E há outros aqui, queridos, que de fato até queriam ser mudados por ele. Mas veja o que acontece quando isso de fato é uma verdade. A pessoa quer mudar, quer conhecê-lo e quer prosseguir em conhecê-lo, sendo transformado. Alguns exemplos bíblicos. Êxodo, capítulo 33. Aqui está um exemplo de alguém que não quer apenas conhecê-lo, mas que quer prosseguir nesse conhecimento. Êxodo, capítulo 33, um texto que vai nos falar sobre Moisés. Êxodo 33, versículo 15, até o versículo 18, está escrito assim: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar,
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Veja o que Moisés diz a Deus. Nesse momento da história, só para você se situar, Deus estava muito aborrecido com o povo de Israel. Muito aborrecido pela rebeldia, pelas coisas que eles faziam no deserto, pela incredulidade, pela murmuração, pelas reclamações. E em certo momento Deus disse a Moisés: Moisés, eu não aguento mais andar com esse povo. Faz o seguinte, você vai, eu mando um anjo junto com você para te guiar no caminho, mas eu não vou. Aí Moisés diz: se o senhor não for, também não vou. O resumo disso aqui, você lê os versículos anteriores, é isso. Moisés dizendo assim: se o Senhor não vai, eu não vou. Nenhum anjo, por melhor que seja, pode substituir o Senhor. Nenhuma experiência sobrenatural, por melhor que seja, pode substituir a tua presença. Então Moisés diz assim para Deus: se a tua presença não vai, eu não vou, não me faça subir desse lugar, eu vou ficar parado aqui. Porque como é que as pessoas vão saber que nós achamos graça, que nós somos o teu povo? Não é porventura em andar conosco, de maneira que nós somos separados de todos os povos da terra? Ou seja, Moisés diz: o que nos faz diferentes é a tua presença. Anjo não serve, anjo não vai me fazer diferente, mas a tua presença comigo é que me fará diferente diante de todos os outros. Então, se não é para o Senhor ir comigo, eu também não quero ir. E ele diz no final: eu quero ver a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus, então ele quis conhecê-lo. Mas veja o que aconteceu mais adiante em Êxodo 34, agora no versículo 8 e 9. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Ele conheceu e prosseguiu em conhecer ao Senhor. Queria sempre a presença de Deus, queria ver a glória de Deus, queria que ela se manifestasse no meio do povo. Então, esse é um exemplo completamente diferente. Há um outro também no Novo Testamento que mostra a grande diferença. Em Lucas capítulo 19, a gente conhece também bem essa história, a história de Zaqueu, não é? Zaqueu também estava curioso para conhecer Jesus. Versículo 2, diz a Bíblia assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. O que motivou Zaqueu naquele dia foi também curiosidade, desejo de vê-lo, desejo de encontrá-lo, desejo de conhecer aquele que ele tanto ouviu falar. A fama de Jesus se espalhou. Então ele vai ali movido por uma curiosidade, um desejo de conhecê-lo. É isso que a Bíblia mostra aqui para a gente. E ele conheceu. E aí ele parou nisso aí? Não. A Bíblia diz que ele desceu depressa, recebeu Jesus na sua casa com alegria, e nesse convívio que o conhecimento de Jesus lhe proporcionou, houve um prosseguimento, houve uma transformação posterior. No versículo 8, veja o que diz a Bíblia: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No meio da conversa, no meio do conhecimento, houve uma transformação na vida de Zaqueu, que se estendeu para os seus dias posteriores.
Jesus não cobrou nada de Zaqueu, não fez nenhuma exigência, só disse: desce que me convém hoje ficar na sua casa. Ele abriu a casa, abriu o coração, recebeu Jesus com alegria, tratou bem de Jesus e no meio daquele conhecimento, ele viu em Jesus algo que transformou a sua vida. E ele decidiu prosseguir nesse conhecimento. Ele disse: hoje eu resolvo. Jesus não pediu isso a ele. Jesus não disse a ele que ele tinha que fazer isso porque ele era ladrão, porque ele roubava e ele precisava restituir tudo aquilo. Jesus não disse isso a Zaqueu, mas a transformação desse conhecimento fez com que ele tivesse uma decisão pessoal de prosseguir a partir daquele momento nesse processo de transformação. Porque isso não durou um dia. Zaqueu era o maioral dos publicanos, era o chefe dos publicanos naquele lugar. Era aquele que toda propina terminava nele, entendeu isso? Ele é o capitão, né? Todo mundo ganha, mas ele tem que ganhar também, e ele ganha o melhor. Era o chefe dos publicanos. Então, ele resolve tratar daquilo. E ele diz assim: eu resolvo hoje, dar aos pobres metade dos meus bens. E aquilo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Algo que iria durar algum tempo para acontecer, porque ele conheceu e ele prosseguiu em conhecer. O conhecimento não se limitou a um dia, a um momento de curiosidade, como foi com Herodes, como foi com todos que a gente citou aqui, mas foi algo que se propagou pela sua vida, que produziu uma transformação. Então, queridos, o que eu preciso, o que nós precisamos, é desse conhecimento que prossegue. Não é desse conhecimento de um dia, de uma vez, há muito tempo atrás, eu conheci Jesus, agora eu estou aqui na igreja. Não, esse conhecimento é diário. E diariamente Deus tem se revelado ao homem. Não a nós apenas, mas a toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus se revela ao homem. O homem não o conhece porque não quer. Não é difícil conhecer Jesus. Não é difícil conhecer Deus. Deus se revela, mas o homem precisa querer. E uma vez querendo, ele precisa prosseguir. A Bíblia diz que Deus se revela ao homem pelos sinais da natureza. Quando você olha para a natureza, você vê a revelação da grandeza de Deus. É bíblico, é o que a Bíblia diz. São sinais que Deus tem feito que mostram a sua presença. E veja, a Bíblia também diz que Deus se revela pela palavra, principalmente pela palavra. Abra o Salmo 19 aí, a Salmo 19, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina aos olhos. Salmo 119, versículo 105. O que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Deus se revela ao homem pela sua palavra, mostra a sua luz, mostra o caminho, mostra a direção, aquilo que o homem deve fazer. E no fim de tudo, Deus se revelou da forma mais clara possível, que foi através de Jesus Cristo. Veja em João, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 9. Está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Conheci Jesus, não tem mais nada para conhecer, já está tudo revelado. Quem o vê, vê o Pai. Jesus é o principal conhecimento que qualquer um deve ter, mas quem o conhecer, conhece o Pai. E foi para isso que ele veio. Quem o conhecer, conhece a verdade, conhece o caminho, conhece a vida, tudo aquilo que ele é. Mas deve, a partir desse momento,
prosseguir nesse conhecimento que deve ser diário na nossa vida. Sabe uma coisa peculiar da nossa fé, irmãos? Em relação a todas as outras religiões, em todos os outros credos que esse mundo apresenta, todas as religiões, elas apregoam, no fundo, uma única mensagem. As religiões que esse mundo apresenta, sejam elas de que natureza for, elas apregoam o esforço do homem para encontrar com Deus, o esforço do homem para agradar a Deus, para aplacar a ira de Deus. É isso que as religiões mostram. O cristianismo é a única religião que mostra o esforço de Deus para chegar ao homem. É muito diferente. Lembra do que Jesus disse lá a Zaqueu no final, no versículo 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É Deus vindo atrás do homem. É a única religião que mostra Deus indo de encontro ao homem para salvá-lo. Todas as outras mostram como o homem pode chegar a Deus por sacrifícios, por penitências, por rituais, de que maneira eu posso agradar Deus e ser beneficiado desse agrado. O Evangelho é a única religião que mostra Deus indo atrás do homem para buscá-lo, para salvá-lo e para transformá-lo. Isso é diferente de tudo. Então, a nossa fé deve ser diferente de tudo. O nosso conhecimento de Deus deve ser diferente de tudo também que a gente vê por aí. Não é só conhecer, não é conhecer um sistema de dogmas e de doutrinas, mas é conhecer Deus no relacionamento pessoal, constante e crescente. Conheçamos e prossigamos. Como então eu conheço a Deus? É, de fato, uma experiência, mas não se limita a essa experiência, como eu já disse aqui. Não é uma experiência científica ou filosófica ou de qualquer outro tipo, mas é uma experiência pessoal, que vai gerar, a partir daí, essa transformação que precisa prosseguir no seu dia a dia. A Bíblia mostra alguns exemplos. Eu quero mostrar para você Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, o que conta aqui esse capítulo? A conversão do apóstolo Paulo. Versículo 1 até o 5. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha a experiência que o apóstolo Paulo teve de conhecer Jesus. Jesus foi atrás dele. Jesus apareceu para ele, Jesus falou com ele. Aquilo foi uma experiência de conhecimento. Talvez nenhum de nós aqui tenha tido uma experiência tão profunda, clara a esse ponto. Mas quando você realmente se converteu, você também teve uma experiência pessoal com Cristo, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E foi algo tão claro no teu coração que você não teve como negar essa verdade, que ela foi impressa no teu coração, numa experiência pessoal. Ninguém se converte pela experiência dos outros. A experiência dos outros serve às vezes para estimular, alegrar o nosso coração. Mas a conversão é pela experiência pessoal. Ninguém se converte porque é filho de um convertido, porque é de uma família cristã. A conversão é uma experiência pessoal. Talvez não tão profunda como a de Paulo, mas espiritualmente com o mesmo significado. Conhecer Jesus, entender quem Ele é, conhecer a verdade e a verdade libertar. Veja outra experiência bíblica também impactante, a experiência de Jó. A história de Jó é maravilhosa, não é? Jó, no capítulo 42, lá no finalzinho, olha o que ele diz, terminando aí o capítulo 42, do verso 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor,
Ele já falava com o Senhor, ele já cultuava ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A Bíblia diz lá no início do livro de Jó que ele era temente a Deus, que ele cultuava ao Senhor, que ele era sacerdote dentro da sua casa, que ele cultuava junto com a sua mulher e com os seus filhos. A Bíblia diz que não havia um homem como Jó sobre a face da terra, mas no final da sua experiência ele diz: havia coisas que eu não conhecia, coisas que eu ainda não entendia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todo o processo que aconteceu com Jó, quando ele diz agora meus olhos te veem, você acha que isso é literal ou figurado? Ele estava vendo Deus na frente dele? Não, isso é figurado. A Bíblia diz que Deus não tem imagem, que ninguém jamais viu a Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o que está escrito lá em Colossenses. Então Jó, ele não viu a Deus, mas ele diz figuradamente: agora os meus olhos te veem. Como que ele chegou a esse conhecimento ao prosseguir nesse relacionamento com Deus? Através das coisas que passou, das dificuldades que viveu, ele diz: agora eu conheço coisas que eu não conhecia, agora eu experimento coisas que eu não experimentava, eu prossegui. Qual é o grande mérito de Jó? A Bíblia narra que o grande mérito dele foi não desistir, não blasfemar, continuar aceitando todo aquele sofrimento, mas de alguma maneira, mesmo nas suas maiores fragilidades, crendo em Deus. Mas ele disse: depois que tudo isso passou, agora eu te conheço melhor. Antes eu tinha uma noção, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. E foi um processo de conhecimento que ele experimentou dia a dia na sua vida. Então, conhecimento de Deus, irmãos, ninguém vai receber isso em faculdade, ninguém vai receber isso em livros ou ouvindo testemunhos. Conhecimento de Deus é algo pessoal, que nós precisamos experimentar pessoalmente. E esse conhecimento será fruto de uma permanência, como disse lá Oséias: conheçamos e prossigamos. Esse prossigamos nada mais é do que comunhão e intimidade com Deus. É deixar Deus fazer parte da sua vida. Como disse Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a comunhão, a presença, a constância. Então, esse conhecimento é fruto de comunhão e fruto de intimidade. Não é fruto de teoria. Ninguém conhece Deus pela teoria, ninguém conhece Deus pelos livros, mas sim pessoalmente, na vivência, na intimidade. Lá no Salmo 25, 14, o que está escrito lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Todo conhecimento que eu quero ter de Deus, vem de Deus mesmo. Sabia disso? Todo conhecimento que eu quero ter de Deus, vem de Deus. Não há uma enciclopédia sobre Deus. Você pode comprar livros de teologia sistemática maravilhosos, mas o conhecimento de Deus vem de Deus. E a intimidade do Senhor é para aquele que teme ao Senhor. Aí ele se revela mais ainda. Quanto maior for o relacionamento, maior será a intimidade, maior será a revelação do seu conhecimento. Quando você conhece bem uma pessoa, quando você convive com ela, não é verdade? Você conhece uma pessoa olhando o Facebook dela? A gente pensa, né? Facebook é a fonte de maiores informações que nós temos sobre alguém, informações que a pessoa quer dar, né?
que ninguém publica desgraça no Facebook, né? Só as coisas bonitas. Então, ninguém conhece ninguém pelo Facebook. A gente conhece alguém pela convivência com a pessoa, concorda? E essa convivência, ela é tão maior, quanto maior é esse conhecimento, maior é esse relacionamento. Não é assim que funciona? E você tem mais intimidade com os seus colegas ou com os seus amigos? Com os seus amigos. Você tem muitos colegas, não tem? No trabalho, no estudo, na faculdade, no colégio, em todos os lugares. Mas amigos são poucos. E desses amigos você tem mais intimidade? Você o conhece mais e ele te conhece mais também? Sabe o que a Bíblia diz lá em Tiago? Vamos ler? Tiago capítulo 2, versículo 23. Olha só que interessante aqui. Tiago capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim, Tiago 2, 23. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de quê? Amigo de Deus. A fé de Abraão, a crença em Deus foi a sua justiça. E ele se tornou amigo de Deus. A Bíblia diz que Jesus chamou seus servos, seus discípulos, seus apóstolos de amigos. E por quê? Ele diz assim, vocês são meus amigos porque eu conto tudo para vocês, porque eu revelo tudo a vocês. Ou seja, esse conhecimento é a evidência da amizade. A gente às vezes diz que tem amigos, o Facebook chama de amigos. Quantos amigos você tem no Facebook? Tem gente que bate recorde, né? Tem gente que tem 2.000 amigos no Facebook. Você nem conhece a maioria deles, não é verdade, irmãos? Quantos amigos? Amigos a gente conta assim na mão, não conta no Facebook, não? Porque o que caracteriza é esse conhecimento. E Jesus diz, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele sabe de tudo. E eu tenho revelado tudo a vocês. Então, essa amizade, é essa intimidade, é esse conhecimento, né? Agora, quem é do mundo não pode ter esse conhecimento. Esse conhecimento é privado para aquele que é de Deus. Veja, ainda em Tiago capítulo 4, verso 4. Olha o que Tiago diz aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou eu sou amigo de Deus, ou sou amigo do mundo, das coisas do mundo. Essa amizade, ela pressupõe uma intimidade, um conhecimento tão profundamente revelado que não dá para ser compartilhado nos dois lados. Como disse Jesus, não se pode servir a dois senhores. Então, esse é um conhecimento exclusivo, é um relacionamento exclusivo. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E quanto mais eu andar com Deus, mais eu vou conhecê-lo e mais eu vou me tornar seu amigo. Porque mais vou conhecer as coisas que Ele me revela e mais vou revelar o meu coração para Deus. Com quem você pode abrir o seu coração sem ter medo de nada? Com Deus. Você pode confessar a Deus os piores pecados. Primeiro porque Ele já sabe antes de você falar, não é verdade? Ou você acha que você fez alguma coisa que Deus estava dormindo naquela hora e não viu? Ele já viu. Mas quando Ele ouve a tua confissão, Ele ouve a tua dependência, Ele vê o teu temor. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É aquele amigo que você pode contar tudo para ele, que você pode falar tudo para ele, abrir o teu coração para ele. Quanto mais você abre o teu coração para ele, mais ele revela também o coração dele para você. Através do Espírito Santo, uma pessoa. Não é assim que a Bíblia apresenta o Espírito Santo? Uma pessoa, não é uma força ativa, não é? Como dizem algumas religiões, mas é uma pessoa que anda com você, que está com você todos os dias. Deus tem se revelado a você, para que você o conheça cada vez mais. E quanto mais você o conhece,
mais você se revela para Ele também, e Ele se revela para você. Lembra do que eu disse, que todo conhecimento de Deus vem do próprio Deus? Então, quanto mais isso acontece, mais você o conhece, e esse vai prosseguindo indeterminadamente. Então, como é que eu conheço Deus? Conhecendo, prosseguindo, me revelando, me entregando a todo momento, mas também com determinação, com perseverança. Não posso me limitar a apenas satisfazer uma curiosidade do meu coração. Conheci, experimentei o cristianismo. Eu já vi gente falando assim, eu vou passar um tempo na igreja. Eu já fui na macumba, eu já fui no budismo, eu já fui no espiritismo de mesa, agora eu vou dar uma de crente aí, vou passar um período lá para ver como é que é. Eu vou experimentar, né? O que me der mais ganha o meu coração. Já viu gente falando isso? Eu já vi gente falando isso. Eu vou passar um tempo, vou dar uma de crente agora, não é? Não, irmãos, isso também acontece com perseverança. Esse conhecimento de Deus se dá também com lutas. Lembra como foi Jó? Perseverança. As coisas não estão dando certo. As coisas estão difíceis. Eu estou perdendo algumas coisas, mas eu estou conhecendo mais a Deus. Então, conhecimento de Deus requer perseverança, requer dedicação, disciplina. Não se conhece a Deus sem disciplina. Disposição. Isso é importante demais. Permanecer é perseverar. Como eu já disse várias vezes aqui, perseverar é só coisa ruim, irmãos. Ninguém persevera para comer uma picanha. É só coisa ruim, você só persevera em coisa ruim. Aí eu vou perseverar, vou comer essa caixa de bombom. Vou perseverar, vou tomar esse sundae. Não, ninguém fala isso. Eu vou perseverar porque eu vou enfrentar essa luta. Eu vou enfrentar essa guerra e não vou esmorecer. Então, se conhece a Deus com essa disposição de perseverar. E aí, como conhecê-lo e prosseguir conhecendo sem esse relacionamento, que exige perseverança, que exige disciplina. Como conhecer sem orar? Como conhecer sem ler a Bíblia? Como conhecer a Deus sem frequentar a igreja? Tá, irmãos, tudo isso requer perseverança. A gente não faz essas coisas só quando tudo vai bem. Ah, quando estiver tudo bem eu vou para a igreja. Quando estiver tudo bem eu vou ler a Bíblia. Quando estiver tudo bem eu vou orar. A gente faz essas coisas estando bem ou não estando bem. Estando tudo maravilha ou estando tudo como Jó. Amém? É em qualquer circunstância. Mas tem gente que por falta de disciplina não consegue conhecer a Deus e não consegue prosseguir nesse conhecimento. Às vezes é uma questão de disciplina. Irmãos, eu quero terminar dizendo a você o seguinte: o mundo não está precisando mais de religiosos. Tem muito religioso no mundo, já não tem? O que você acha? E cada um mais doido do que o outro, já viu isso? O mundo não está precisando de religiosos. A religião foi deturpada, né? O que na sua origem significaria religar com Deus, já não é mais isso. Já se tornou uma exaltação de ego, já se tornou uma guerra santa e tantas coisas absurdas que a gente tem visto por aí. O que o mundo está precisando é de homens e mulheres que têm um conhecimento profundo de Deus, uma intimidade profunda com Deus, para que andem com Ele e sejam transformados dia a dia pela ação do Espírito de Deus. É disso que o mundo precisa. Já tem muito religioso. Eu quero ler contigo Isaías, capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías é uma pérola, falando sobre essa religiosidade barata. Mas capítulo 1 de Isaías, do verso 3 ao verso 9, ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende.
Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas umas e outras, não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. É isso que tem acontecido desde aquele tempo. Muita gente na igreja, muita gente religiosa, pouca gente com conhecimento de Deus. Pouca gente faz parte desse remanescente que o Senhor deixa, guarda, protege aqueles que o conhecem e aqueles que prosseguem em conhecê-lo. E um último texto eu deixo contigo em Isaías capítulo 11, para a nossa reflexão. Diz assim, Isaías capítulo 11, verso 1 e 2: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E no verso 9 diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus está falando de um tempo futuro, muito futuro, de um reinado de Cristo em que a terra se encherá do conhecimento. Hoje em dia, irmãos, a terra está cheia de outras coisas, mas há um remanescente que conhece a Deus e que prossegue em conhecê-lo. Que a gente faça parte disso, amém? Parte desse remanescente. Que esse ano seja um ano de conhecimento de Deus para você, para mim, para todos nós, amém? Um ano de aprofundamento dessa amizade, um ano de aprofundamento dessa intimidade, do temor de Deus, para que a gente busque mais, esteja mais na presença, independente do que acontecer, se for bom, se for ruim, não deixe a presença de Deus, amém? Vamos orar juntos? Você que precisa dessa presença, você que precisa desse conhecimento, fale com Deus agora, no íntimo do teu coração. Ele conhece tudo aquilo que está dentro de nós. Que você possa entregar a Ele a tua vida, dizer: Senhor, eu quero ser teu amigo, eu não quero ter segredos contigo, eu quero falar contigo tudo aquilo que está no meu coração. O Senhor conhece, Pai, mas eu quero com a minha própria boca dizer ao Senhor: eu quero ter essa intimidade, eu quero ter esse temor, que não me falte o temor nesse ano, Pai, que eu tema ao Senhor, para que o Senhor me dê a conhecer os teus segredos, a tua palavra, Pai, que essa intimidade seja vivida por nós, meu Deus, que a gente não pare no conhecimento, mas prossiga nele, sabendo que o Senhor é a fonte de todo conhecimento. Revela, Senhor, a nós, para aqueles que querem, para aqueles que desejam, para aqueles que têm um desejo diferente para esse ano de 2018. Meu desejo é conhecer mais do Ti, Pai. Meu desejo é mais e mais Te buscar. O meu desejo é ter uma experiência maior com o Senhor. O meu propósito para esse ano é conhecer e buscar e continuar Te conhecendo com intimidade, com comunhão, ser Teu amigo, saber que o Senhor pode contar comigo e também que eu posso contar com o Senhor, que nada estará fora do Teu controle, que todos os fios da minha cabeça estão contados e que o meu futuro e o meu destino estão nas Tuas mãos. Que o Senhor possa falar conosco nesse dia.
para estimular em nós esse conhecimento, porque é algo de iniciativa, de busca, de perseverança. Meu Deus, que nenhum dos meus irmãos enfraqueça nesse ano, Pai. Fortalece a fé de cada um aqui, Senhor. Experiências contigo, pessoais, que nós tenhamos essas experiências que fortalecem, Pai, que mudam, que transformam. Abençoa a tua igreja, meu Deus. Abençoa cada membro dessa igreja, meu Pai. Que seja um ano de crescimento, um ano de prosperidade espiritual, meu Pai. Que cresçam no Espírito, que cresçam na santidade, meu Deus. Que nós possamos crescer mudados pelo Senhor. Quanto mais te conhecermos, mais santos seremos, Pai. Santifica a tua igreja nesse lugar. Santifica o nosso coração, Pai. Oh Deus, limpa-nos o coração, limpa, Senhor. É o que eu te peço, Deus. Queremos te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus, abençoa a igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara a tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego ao Senhor, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara a tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido obrigado, Jesus, eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-me, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer.
Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus.